dia. Nossa, que delícia. Eu estava sentadinha aqui, não dava para ter ideia de quanto a gente tinha. Realmente, vocês estão empenhados, hein? Um sábado lindo desse aqui, todo mundo aqui para fazer essa conversa. Prometo que eu vou fazer o meu melhor para tentar fazer valer a pena o tempo de vocês. Eu tenho me dedicado desde 97, então faz tempo já. Me dedicado a esse trabalho de cuidar de pessoas que estão com uma doença grave que ameaça a continuidade da vida, que é o trabalho dos cuidados paliativos, como o padre disse. Num primeiro momento, essa condição de cuidado era vista como algo inferior a uma boa prática da medicina. Então, era como se eu pudesse, de uma forma bastante imprudente, aceitar a morte dos meus pacientes, que era uma coisa que, a princípio, a medicina não vê isso com bons olhos. Só que, para a surpresa de todos, até a minha, esses últimos anos têm contemplado um valor para essa condição, né, de cuidado, que realmente ocupa agora o espaço que eu sempre acreditei que merecia ocupar. Porque quando você tem a possibilidade de cuidar de uma pessoa que tem uma doença grave e incurável, você está diante de uma pessoa que segue em direção à sua grande vitória, que é cumprir a sua missão. Então, é uma visão, para mim, bastante óbvia, de que, no final da vida, a gente vai viver nosso tempo mais sagrado, porque é o tempo onde a gente finaliza a nossa história nessa dimensão, onde a gente cumpre a nossa missão. Teve uma vez que eu ouvi, lá no Einstein, o Rabino Michel falando a respeito do tempo da morte. E ele disse de uma maneira muito, muito bonita que a chegada é muito mais feliz do que a partida. Só que, quando ele diz isso, ele está se referindo à partida como o nascimento, que quando sai um barco do porto em direção à sua missão. Então, quando a gente nasce, a gente partiu, a gente saiu de Deus e veio para o mundo. E isso é muito mais difícil do que voltar. Porque na volta a missão foi cumprida. Então a alegria, ela já não é mais preenchida de esperança, ela é preenchida de celebração. Quando a gente nasce, só tem esperanças. E essas esperanças, elas acabam se tornando grandes ilusões. Hoje a nossa conversa, né, conversa sobre perdas, é uma conversa muito desafiadora. Eu acho que ela é até mais desafiadora do que falar da morte, porque a gente pensa que talvez a grande perda seja a morte. Mas, ao longo da nossa vida, nós vamos tendo aulas muito frequentes a respeito de perda. E tudo que a gente não aprende é como perder. Se a gente aprendesse como perder, nós nunca seríamos fracassados. Porque dentro de cada perda que a gente enfrenta, existe um presente. E às vezes demora um pouco para a gente conseguir desembrulhar esse presente. As perdas que nós vamos experimentando durante a vida, elas vão ser muito preciosas para que a gente possa pôr em prática a nossa bondade, que é uma coisa que também não ensinam para a gente. Ensinam o que é correto, não ensinam o que é bom. E o bom, às vezes, não anda de mãos dadas com o correto. O correto é baseado em normas morais. E o bom é baseado em normas éticas. E as condutas éticas, quando entram em ponderação, são pensamentos e reflexões absolutamente íntimos. Mesmo quando a gente faz o bem, se a gente faz o bem porque pega bem, ou porque a gente vai se dar bem em algum momento porque fez o bem, isto não é bom. Isto não é ético. Mas a gente nunca tem condição de saber o que se passa dentro do coração de uma pessoa que faz o bem. Porque é uma decisão muito íntima o motivo pelo qual você faz o bem.
Então, nesse tempo, nessa vida, eu penso que o mundo, né, que nos cerca, que nos ama, deveria se ocupar em nos ensinar a bondade, porque o resto da vida vai ensinar. E as perdas fazem parte das grandes lições que a gente vai ter ao longo da nossa vida. Eu queria saber aqui quem já perdeu alguém. Vocês podem ficar em pé, por favor, um minutinho? Agora olhe em volta. Muito obrigada. Eu acho que quase desnecessário a gente dar aula sobre perdas, porque aqui tem talvez mais de uma centena de professores que já passaram pela experiência da perda, considerada talvez a perda mais intensa, que é a perda pela morte. A gente está chegando perto da Páscoa, né? Tá bem pertinho. Eu tive toda a minha família é muito católica e eu vi que tem uma cruz ali na porta, né? Que já está preparando talvez para a procissão, né? Da Paixão. E eu participava todo ano na comunidade de Nossa Senhora de Fátima. Eu participava da procissão, né, da encenação, do grupo de jovens que a gente fazia a Paixão de Cristo. Só que, para mim, o dia mais intenso não era a sexta-feira, não era... Talvez os 2 dias mais intensos era a Quinta-feira Santa e o sábado de Aleluia. Porque na Quinta-feira Santa tem aquela história do Monte das Oliveiras, onde Jesus vai com os discípulos e pede que eles vigiem e eles dormem. E é nesse dia que ele pede para que ele seja poupado de tudo que ele sabia que ele ia passar. E aí ele pede, eu afasta de mim esse cálice, e Deus faz silêncio. Tem uma outra passagem. Aí, no sábado, é o silêncio do universo, porque ele morreu na sexta e a ressurreição ainda não aconteceu. Guardem essa passagem. Tem uma outra história que me toca muito também, que é de Teresa de Calcutá. Sabe a Madre Teresa? A Teresa era uma jovem que vivia no claustro e, na época, as mulheres que se dedicariam à igreja ficariam sempre num espaço reservado, né? Elas não iam às ruas, apenas os padres se comunicavam com a comunidade. E Teresa tinha uma percepção assim a respeito do papel dela muito diferenciada, vamos dizer assim. Ela se intitulava a esposa favorita de Deus, de Jesus. Fala que as freiras, quando se consagram, elas viram esposas de Jesus e os padres se casam com a igreja. E aí, nessa experiência que ela se dizia favorita de Jesus, era porque ela tinha experiências místicas com Jesus constantemente. Jesus aparecia para ela, conversava com ela, e de uma maneira muito assim, intensa. Não era aquela coisa assim, estou sentindo uma presença, sonhei. Não, era uma coisa muito real. E nessas conversas com Jesus, ele define com ela o plano da ida à Índia. E essa decisão é então compartilhada com um bispo, que era uma espécie de um guru para ela, assim, ela se correspondia, escrevia cartas para esse bispo. E ela disse, olha, recebi a missão, que não era tipo assim, vá para a Índia, era tipo um plano de negócios, assim, tudo descrito nos mínimos detalhes. E aí ela conta isso para o bispo, e o bispo diz, imagina, o Papa não vai deixar você ir. Está maluca, não pode.
Você é uma mulher, você é freira, você não pode sair do claustro. E aí, ela ainda insiste, ela falou assim, mas espera aí, desculpa, mas foi Jesus que mandou. Não é da coisa da minha cabeça. E aí o bispo conversa com Pio XII, e Pio XII libera ela para sair. Libera ela e mais algumas outras freiras que iriam acompanhá-la, segundo a orientação de Jesus. E aí aconteceu. Do dia que Teresa pôs os pés fora do claustro, e por 50 anos, ela nunca mais teve nenhuma experiência mística com Jesus. Nada. Nenhum sonho, nenhuma fala, nenhuma percepção de presença. E ela foi para a Índia. E durante todo o seu tempo lá, que ela viu, se vocês acham que vocês já viram muitos sofrimentos, vocês não têm ideia do que tem sofrimento no mundo. E ela presenciou e cuidou de cada uma das pessoas que se apresentaram diante dela em sofrimento. Teresa continuou escrevendo para o bispo. E numa das cartas ela diz: eu tenho certeza que Deus não existe. Eu tenho certeza que Jesus não existe. E o bispo pergunta a ela: se você tem tanta certeza que Deus não existe, que Jesus não existe, você vai voltar? Você vai embora daí? E ela respondeu: não, não posso. Porque se Deus não existe, quem vai cuidar desses irmãos aqui? Eu vou ficar. E ela continuou. E aí, 50 anos depois, ela já velhinha, ela volta. E aí, quando ela volta, nos tempos de meditação, que ela já não chamava de oração, porque ela já não tinha fé em Deus nem em Jesus, na época da Páscoa, ela tem uma epifania de que ela realmente era a esposa favorita de Jesus, porque só com ela ele dividiu a experiência do silêncio de Deus. E ela volta a ter as experiências místicas com Jesus. Essas cartas estão reunidas num livro que chama Venha Ser Minha Luz. E quando eu li esse livro, eu entendi muito claramente o que significa a gente preparar as pessoas que a gente ama para a nossa morte. A gente tem que preparar as pessoas que a gente ama para o nosso silêncio, porque nós vamos ficar quietinhos e nós vamos ficar invisíveis quando a gente morrer. E aí, é muito importante que ao longo da nossa vida, junto das pessoas que a gente ama, que a gente possa, a cada tempo, dar valor no tempo em que a gente compartilha a presença dessas pessoas que a gente ama. Porque é sobre esta presença que a gente vai poder construir o espaço sagrado da ausência. Nesse caminho da nossa vida, onde a gente vai experimentando as perdas, a gente começa experimentando perdas que parecem que vão destruir a nossa vida. Isso geralmente diz respeito a perdas afetivas. As pessoas não morrem, mas elas não estão mais com a gente. Muitas vezes nós condenamos o nosso tempo de vida a repetir mentalmente as experiências que nos fizeram sofrer. Então, uma vez, durante alguns segundos, alguém disse para você que te odiava e foi embora. E aí, durante anos e anos, e talvez décadas para algumas pessoas, você repete essa cena na sua cabeça. E você sente odiado 1 milhão de vezes a cada vez que você se lembra disso. A perda aconteceu uma vez, mas a gente reproduz a cena na nossa cabeça, na nossa mente, tantas vezes quantas forem necessárias para a gente se sentir cada dia pior. E isso é desperdiçar o nosso tempo aqui. É desperdiçar a nossa vida.
Quando a gente não sabe lidar com as perdas, a gente desperdiça nosso tempo. E tempo é a única coisa que a gente tem de verdade. O resto a gente não tem nada. Dizem que quando as pessoas me escutam falar sobre morte, elas dizem assim, mas você não tem mais nada para fazer? Por que você não fala de vida? Aí eu penso que a pessoa talvez não saiba nem qual a diferença entre vida e morte, porque elas não são opostas. O contrário de morte é nascimento. Vida não é contrário de morte. Vida é o tempo que separa o dia do nosso nascimento do dia da nossa morte. Não tem contrário para a vida. É uma palavra belíssima, porque não tem contrário. Você fala, o contrário de vida é morte, é porque você não sabe português. Talvez não saiba nenhuma outra língua, porque em qualquer outra língua também o contrário de morte não é vida. Vida não tem contrário. Vida é isso que preenche esse espaço entre nascer e morrer, que é o tempo. A vida pode ser com adjetivos, ela não tem antônimos, mas ela pode ter adjetivos. Uma vida boa, uma vida simples, uma vida tranquila, uma vida inquieta, uma vida difícil, uma vida complicada. Mas é vida. Incontáveis vezes eu ouvi de pacientes com doenças graves me dizendo: doutora Ana, a melhor coisa que me aconteceu foi o câncer. A melhor coisa que me aconteceu foi essa doença cardíaca. A melhor coisa que me aconteceu foi o infarto. Por que será que a gente precisa da doença para dar valor no nosso tempo? Por que será que a gente precisa perder a saúde para ganhar tantas outras coisas? Porque as pessoas perdem a saúde, mas elas ganham muita bênção depois que elas adoecem. E elas ganham as bênçãos quando elas escolhem se entregar para o tempo que se revela diante delas. Uma das coisas mais tóxicas e cruéis que se pode fazer para uma pessoa que está numa condição de vulnerabilidade, de fragilidade, é dizer para ela: tenha fé. Isso é pior do que esfaqueá-la. Isso é pior do que torturá-la. Porque na subjetividade da fé mora conceitos absolutamente errados do que é fé. A melhor definição que eu tive de fé até hoje foi da mãe de um paciente que eu cuidei, que era testemunha de Jeová. Eu sempre falo dele, do Paulo. Ele tinha 44 anos e essa mulher estava perdendo o segundo filho, porque já tinha falecido um irmão do Paulo com leucemia. E ele não ia falecer porque ele não aceitou tomar transfusão de sangue. Ele ia falecer porque ele tinha um câncer avançado. E aí, numa reunião da família, eu perguntei se eles tinham alguma dúvida para me perguntar sobre os cuidados que a gente ia oferecer para o Paulo, na unidade de cuidados paliativos exclusivos, que se chama Hospice. E a mãe do Paulo me disse: doutora Ana, nem eu, nem a minha família escolhemos passar por isso. Mas se Deus acredita que nós somos capazes, nós não vamos decepcionar Deus. Nós vamos passar por isso. E eu tenho certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos oferecer tudo o que a gente precisar para poder passar por isso com dignidade e com a nossa família unida. Essa foi a melhor definição de fé que eu já ouvi na minha vida. É você se entregar para o tempo que se revela à sua frente e aceitar que isso é sua história. E o que você vai fazer com esse presente que a vida está te dando, e que está difícil de entender que seja um presente, é aceitá-lo e cuidar com muito zelo sobre cada um dos dias que você vai ter que enfrentar diante dessa adversidade. Porque nas perdas, o que a gente vai encontrar de paz é quando você encontra a gratidão ao se lembrar de tudo que aconteceu. Eu
há 5 meses atrás, quebrei o pé. Eu fui fazer uma visita domiciliar para uma paciente minha, de cuidados paliativos. Fui de metrô e virei o pé na escada e caí. E o pé ficou pendurado. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de aguentar a dor que eu aguentei. E diante de tudo que eu vivi depois dessa fratura, a única coisa que eu posso dizer, sem nenhuma dúvida, que foi uma das melhores coisas que me aconteceram na minha vida. Evidentemente, é uma situação que tem cura. Não foi uma situação que ameaçava a continuidade da minha vida biológica, mas ameaçou a continuidade da minha vida existencial. Tem muitas situações que a gente vive ao longo da nossa vida que não nos ameaça biologicamente, mas nos ameaça existencialmente. Eu, médica, que cuido de todo mundo, precisava de ajuda para me levantar da privada. Precisava de ajuda para tomar banho. Precisava de ajuda para comer. E aí muitas pessoas diziam, nossa, mas por que acontecem essas coisas com pessoas como você? Acontecem essas coisas porque pessoas como eu são pessoas iguais a qualquer pessoa do planeta. Não há nenhuma hierarquia de vantagens ou desvantagens a respeito de nenhuma experiência humana para a qual a gente estiver destinado a viver. Não tem nada que te proteja de absolutamente nada. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. E isto não é punição, isto não é castigo, isso não é falta de fé. Isso é vida. O que vai nos diferenciar uns dos outros é o caminho que nós escolhemos para viver esse momento. Isso diferencia. Toda vez que você colocar como responsável pela sua dor de qualquer perda alguém para fora de você, você vai experimentar o pior sofrimento do mundo, que é a impotência. O pior sofrimento do mundo não é traição, não é abandono. O pior sofrimento do mundo é não ter o que fazer. Por isso que eu, na minha carreira, fui em busca de mudar uma resposta que me foi dada. Não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer não pode ser uma resposta digna de um cientista, por exemplo. Eu fiz USP, fiz faculdade de medicina na Universidade de São Paulo. Como que eles tinham a ousadia de dizer não tem nada para fazer? O berço da ciência não tem nada para fazer? Não tem ninguém se ocupando em buscar uma resposta do que fazer? Aí eu entendi que para lidar com o sofrimento, você tem que aprender a lidar com o sofrimento. E que o conhecimento que a faculdade me oferecia não contemplava esse aprendizado. Eles me ensinavam como abandonar o paciente, porque a hora que você diz não tem nada para fazer, não tem nada que eu saiba fazer. Então, o paciente experimenta o abandono do médico, o abandono da equipe da saúde. Vou ficar muito feliz de saber que na universidade que vocês frequentam tem uma disciplina de cuidados paliativos. Para que se aprenda como você não vai abandonar seu paciente e como você vai permanecer ao lado dele sem se sentir incapaz de fazer algo por ele. É um aprendizado que te traz a oportunidade a olhar para essas pessoas sem que você veja nenhum fracassado. Porque imagina você na sua vida, o quanto você é guerreira, lutadora, o quanto você busca pelos seus ideais, o quanto você sonha, o quanto você se dedica. E aí, em algum momento, você tem um diagnóstico de câncer. E a doença progride, ela é refratária ao tratamento e você morre. E aí, é suportável para vocês uma frase que diga que vocês perderam a batalha para o câncer? Dá quase para levantar do caixão e dar um murro na pessoa que fale isso.
Se um dia você falou isso, passa o resto da vida pedindo perdão, porque isso é um verdadeiro absurdo em relação à qualidade e à coragem das pessoas que enfrentam esse tipo de doença. Quando você está diante de uma pessoa que está enfrentando uma jornada de vida preenchida pelo câncer, você está diante de uma pessoa que é vitoriosa, porque ela trilha cada um dos dias dela. E ela luta, sim, mas ela luta pela vida. Ela não luta contra o câncer. Porque o câncer não é um vilão que senta na sala e planeja como é que vai destruir sua vida. O câncer é parte da sua vida. A doença pode ser parte da sua vida. Cuidar de uma pessoa que tem câncer na sua família é parte da sua vida. E não há perdas nisso. Porque o tempo que a gente preenche com essas pessoas é um tempo que vai nos ajudar a viver no silêncio, depois que elas se forem. Ou se é você que está com câncer, é um tempo que ajuda, que vai ajudar essa pessoa quando você estiver em silêncio. Essas perdas, elas vão nos ensinando o quanto a gente é forte, o quanto a gente é corajoso. Cada uma das perdas que a gente enfrenta nos revela mais capazes e mais poderosos e mais leves diante das coisas que a gente está vivendo. Quando você passa pela primeira adversidade na sua vida, geralmente a gente passa isso quando a gente é muito jovem, você acha que nunca mais você vai se recuperar, ou que você para sempre vai sofrer. É um tempo, né? É uma melhor idade onde tudo é para sempre ou nunca mais. Tudo é muito intenso. E à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que é capaz de superar, que é capaz de fazer cada vez melhor, que é mais leve você encarar a vida como uma jornada, como um caminho, do que você pensar que sempre tem obstáculos, sempre tem dificuldades. Esse valor que a gente precisa dar no tempo nos ajuda a passar por esse tempo. Porque, de verdade, assim, o tempo passa independente do valor que você dá nele. Está correndo meu tempo aqui. E esse tempo, ele não espera eu respirar, não espera, estou muito cansada. Então, esperem um pouquinho aqui, vamos fazer uma pausa, depois eu volto. Daqui 15 minutos. Daqui 15 minutos, passaram 15 minutos. O tempo não faz pausa para você descansar. A vida não espera você se recuperar de um tombo para poder voltar a caminhar. A vida passa. Ela vai passando. Cronos, ele não perdoa. Ele é rítmico. E aí o ritmo que você impõe para a sua vida faz com que ela passe mais rápido ou mais devagar. A tua percepção de rápido e devagar está diretamente vinculada ao valor que você dá no seu tempo. Um exemplo que eu costumo usar é assim: durante a semana você torce para chegar ao fim do dia, para dar 6 horas para você ir embora. Toda hora você olha no relógio para ver que horas que acaba a aula, quando que está estudando, porque não vai terminar nunca. Esse dia não termina nunca. Não vejo a hora de chegar em casa. Aí depois você torce para chegar ao fim de semana. O happy hour. Como se alguma hora não pudesse ser feliz. Só a última. Eu acho engraçado isso, porque todo mundo acha a última hora da semana mais legal, ninguém acha a última hora de vida mais legal, né? Somos todos muito paradoxais. E aí você torce para chegar ao fim de semana, aí depois você torce para chegar às férias. E tem as pessoas mais trabalhosas nessa existência, que eu acho que Deus lá em cima põe a mão na cabeça e fala assim: ai, meu Deus, que difícil. Que é a pessoa que espera a aposentadoria. Esse é um ser das trevas. Esse deve ter vários anticristos no mundo. Essas pessoas são as representantes deles. Eles torcem para chegar à aposentadoria. E a aposentadoria é um tempo onde a gente vai viver no deserto. É o exemplo que eu dou para envelhecimento. Quando você chegar nos seus 70 anos, você vai estar morando no deserto. Ou bem você se prepara para morar no deserto, ou vai ser um terror. E não vai ter como choramingar.
você tem que se preparar. Ou morre antes. É uma saída também. Aquela história que a tua irmã falou. Se não morrer antes, até os 120. Não acha um bom negócio para quem não se preparar para isso. E o preparo diz respeito a você olhar para cada etapa da sua vida com esse valor que o tempo tem. E dentro de cada tempo, tem algo para ser descoberto, para ser revelado. Esse moço que eu falei para vocês da mãe dele, o Paulo, teve um tempo em que ele estava muito bem no hospice, muito bem. E é muito interessante como a gente tem uma dificuldade enorme. Eu tinha essa dificuldade também. Quando eu comecei a trabalhar nessa unidade de cuidados paliativos exclusivos, eu tive que fazer silêncio. Eu fiquei 1 ano sem dar aula nenhuma, entrevista nenhuma. Porque eu precisava de tempo para poder viver aquilo com aquelas pessoas, porque aquilo que eu estava vivendo com aquelas pessoas, a faculdade não me ensinou. Nenhum artigo de cuidados paliativos me ensinou. Era tudo mentira. Porque as pessoas ficavam muito bem quando recebiam esses cuidados. E o Paulo estava tão bem, que um dia ele chegou para mim e falou: doutora Ana, eu sei que eu estou em cuidados paliativos, que não tem nada que possa ser feito pela minha doença, mas eu vim para cá para morrer e cada dia eu me sinto melhor aqui. Eu ainda tenho um pouco de cansaço para tomar banho, mas eu não tenho mais dor, eu consigo conversar a tarde inteira com os meus amigos, com os meus filhos que estão aqui o tempo inteiro. Eu estou dormindo muito bem à noite, eu estou comendo como há muitos meses eu não comia. Eu sei que é difícil encarar, mas será que não está acontecendo um milagre? Pode fazer hemograma aqui? Aí eu olhei para ele e falei assim: cara, eu preciso te confessar uma coisa, até eu estou pensando em milagre. Você está realmente muito bem. Eu vou colher um hemograma. Hemograma pode colher aqui. E a gente colheu um hemograma. O Paulo quando ele chegou no hospice, ele tinha 6 de hemoglobina. Para quem não sabe, o normal é 12. E na velocidade de progressão daquela doença, e na ausência da possibilidade de se fazer uma transfusão de sangue, era esperado que essa hemoglobina caísse e ele sentisse muito mal por conta dessa queda. E a gente colheu o hemograma. E aí, na tarde em que o hemograma ficou pronto, meu telefone não parava de tocar, do pessoal do laboratório. Doutora Ana, foi colhido o exame do braço do soro, que o paciente estava recebendo soro. Eu falei: não tinha como colher do soro, porque ele não está tomando soro, está com a medicação toda bioral. A gente vai ter que colher outra amostra, porque não é possível esse resultado. Eu falei: tá bom, pode colher. E o resultado foi repetido e confirmado. Ele tinha 3,2 de hemoglobina. Nesse dia, meu diploma saiu da parede e foi para o chão. Porque não ensinam isso. 3 de hemoglobina, padre, é incompatível com a vida no que a gente aprendeu na faculdade. E aí, nesse dia, eu peguei meu diploma da USP, todo lindão, e foi para o chão. Não porque ele foi destruído, mas porque o conhecimento técnico, ele é só base, ele não é horizonte. Por favor, estudantes de medicina, escutem isso. Tudo que vocês estão aprendendo na faculdade é base. Horizonte é o olho do paciente que você cuida. O horizonte é você encontrar naquele olhar paz. É você encontrar naquele olhar felicidade por te ver. Esse é o horizonte. E aí, eu tive que dar a notícia para o Paulo. Cheguei, saiu o resultado, Paulo. Ele: doutora Ana, e quanto deu? Deu o que a medicina esperava que fosse dar, que é 3,2 de hemoglobina. E eu estava muito dolorida para dar essa notícia para ele. Aí ele segurou minha mão, deu um beijo na minha mão e falou assim: é isso que a vida nos dá. É isso que a vida me deu. Muito obrigada. Como que alguém pode falar muito obrigada para
uma má notícia. Pode falar muito obrigada, porque não era uma má notícia. Era notícia possível. Aí ele teve essa reação, ele sorriu, e nos olhos dele também tinha sorriso, porque às vezes a gente sorri meia boca, né? Sorri aqui, mas os olhos estão tristes. E ele sorriu coerentemente. Aí eu tirei o avental, coloquei na cadeira, sentei na cadeira na frente dele e falei assim: então, agora me explica, como é que eu faço? Como é que você fez? A pergunta não foi essa, a pergunta: como é que você fez para chegar aí onde você está, desse jeito? Aí ele falou: é muito simples, doutora Ana. Meu pai me ensinou que o livro da vida tem 2 páginas. Manual de instruções da vida. Você não vem com um calhamaço de manual de instruções. Você vem com a vida tem 2 páginas. A primeira você precisa ler quando estiver dando tudo errado. E lá está escrito: tudo isso vai passar. E a segunda você precisa ler quando está dando tudo certo. Isso também vai passar. Então, doutora Ana, tudo o que aconteceu na minha vida, depois que eu aprendi isso, foi maravilhoso. Porque quando era ruim, eu sabia que ia passar. Então, não era tão difícil suportar o sofrimento do tempo difícil. E quando as coisas estavam muito boas, eu aproveitava muito elas. Porque eu também sabia que iam passar. Aí uma pessoa de 44 anos pode se despedir da vida sob beijos do seu filho de 13 anos, dizendo: pai, pode ir. Fica tranquilo. Tudo que você precisava me ensinar, você me ensinou. Eu não vou esquecer. Eu vou ficar com a mamãe. Pode ir tranquilo. Aí você olha para uma pessoa de 44 anos, que tem um filho de 13 que diz isso. E você entra numa sala de espera da UTI e vê filhos de 70 anos chorando pela morte de pais de 90 e tantos, como se nunca tivessem sido desmamados. Tem algo muito errado com o nosso dia a dia. Porque a gente vai ter a ilusão de que a perda maior é a morte. Mas não se perde nada na morte, porque você deixa aqui a sua história. Você deixa aqui o tempo vivido com as pessoas que você ama. Você não leva embora isso. E a gente vai, ao longo da nossa vida, sendo ensinado a buscar segurança no conforto. Só que as pessoas ensinam para a gente coisas muito erradas a respeito de conforto. Então, 2 exemplos bons a respeito de busca de conforto. Você quer comprar o travesseiro da NASA? Tem o travesseiro da NASA? Que fala que você vai ter o sono dos anjos com aquele travesseiro, que é puro conforto. Aí, se você tiver muita grana, você vai ter o travesseiro da NASA e o colchão da NASA. E aí você trabalha muito para que você produza dinheiro para poder comprar conforto. Comprar roupas confortáveis, comida confortável, cama confortável, lençóis de 200 mil fios, para você se sentir confortável. Só que o dia que você perde uma pessoa que você ama muito, o travesseiro da NASA não vai te dar conforto. Você vai descobrir que você foi enganado. Porque tem alguma coisa muito errada com o travesseiro da NASA, porque ele não dá conforto nas nossas dores de vida. A dor nas costas pode até ajudar um pouco, mas a dor da vida, ele não dá conforto. Você compra um carro automático, cheio de espacinhos, você fala, às vezes as pessoas precisam de uma necessaire, elas compram um carro, porque ela tem um monte de espacinho assim para você guardar 1000 coisas, quase tem frigobar dentro do carro, porque em São Paulo especialmente a gente passa o dia às vezes no carro. Mas o dia que seu filho tiver um diagnóstico de uma doença muito grave, não vai adiantar você entrar no carro para você sentir segurança.
Esse carro não vai te dar nenhuma segurança diante de uma doença grave na sua família, numa pessoa que você ama muito. E o dia que você descobrir que a doença que você tem está em progressão, você pode ter a conta bancária com o maior número de zeros possível depois do primeiro número absoluto. E isso não vai te dar nem um minuto a mais de vida. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu consigo. Eu preciso dizer, sinto muito se você tem dinheiro, porque talvez você morra bem antes. Porque a quantidade de absurdos que são feitos em nome do recurso para as pessoas fazem com que elas morram muito antes do tempo. E aí, nada do que você tem, ou você comprou, ou você ganhou, ou você recebeu de herança, vai te acompanhar no momento em que você tiver que atravessar a porta de um centro cirúrgico. Nada. Na hora que você tiver que receber a medicação para tratar a doença que você tem, quem engole o comprimido é você. E aí, a experiência te traz um aprendizado que talvez durante toda a vida você nunca se deu a oportunidade de ter. Porque a gente sempre é treinado para ganhar, 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 ganhar. E aí a tua experiência de fracasso vai acontecer quando você perceber que o que você perdeu foi tempo. Ao longo de toda a tua vida, você se dedicou a oferecer seu tempo buscando alguma coisa que não vai te trazer alegria, não vai te trazer felicidade. Porque você só vai saber o que vai te trazer alegria e felicidade quando você estiver num tempo de adversidade e você encontrar uma pessoa que você ama muito e ela te der um abraço. E aí você vai descobrir que o travesseiro da NASA não chega aos pés daquele abraço. E talvez fosse muito bom se a gente tivesse aprendido que o mais importante é que a gente cultive boas relações com as pessoas a ponto da gente poder receber amor delas e não dinheiro. Porque dentro do tempo que tem amor, tem eternidade. Das pessoas que perderam alguém aqui, se vocês tivessem a possibilidade de ter 5 minutos com a pessoa que você perdeu. 5 minutos. Aconteceria a gente descobriu uma máquina do tempo, e aí você pode entrar naquela máquina do tempo e vai encontrar com aquela pessoa durante 5 minutos. Alguém aqui não quer 5 minutos com a pessoa que ama, que morreu? Todo mundo quer? 5 minutos. Vocês acham que é suficiente para aquilo que você está sentindo agora em relação a essa saudade? 5 minutos, é bom? Então, por que vocês não utilizam pelo menos 5 minutos do seu dia para dizer que ama? Ou para abraçar alguém que você ama? Porque 5 minutos é pouco, né? Não vale a pena? Os profissionais de saúde reclamam muito que tem pouco tempo com os pacientes. Eles dizem que não dá para fazer cuidado paliativo porque tem pouco tempo com o paciente. Que 15 minutos não é suficiente. Que é pouquíssimo tempo. Só que desses 15 minutos, as pessoas passam 10 reclamando. E aí elas perdem 10. E elas só ficam com 5 minutos. E nos 5 minutos que restam, elas ficam sofrendo porque logo vai acabar. Se você pudesse ter 5 minutos com a pessoa que você mais ama, você não abre mão disso. Então, seria muito importante, seria muito legal, se você fosse uma pessoa com a qual valesse a pena estar 5 minutos. Que com 5 minutos você consegue fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Porque 5 minutos pode mudar a vida de vocês nesse encontro que a gente sonhou agora. Pode ser os 5 minutos onde vai caber
um eu te amo que não foi dito ao longo de toda a vida. Vai caber um me desculpe, me perdoe, que você não teve coragem de pedir durante toda a vida. Vai caber um muito obrigado. E mais, como você pode ter tudo isso e mais 5 minutos de abraço. E isso muda a vida das pessoas. Muda. E muda para muito melhor. Vou contar uma última experiência que foi de 5 minutos, que foi fundamental para eu estar aqui hoje. Quando eu estava na faculdade, eu estava no 4º ano, e aí tudo perdeu sentido. E eu achei que era para nunca mais. E era tão insuportável ver o sofrimento dos pacientes sem saber o que fazer com aquilo, que eu não vi que eu não ia dar conta de continuar a faculdade. E isso, para mim, significava dizer não para um dom que eu achava que eu tinha. E aí eu fui na capela do Hospital das Clínicas e me recolhi em oração e chorei muito. Eu lembro das poças que fizeram assim no chão. E aí eu estava lá chorando, lágrimas silenciosas, mas aquelas ploque, né? As lágrimas de meio litro. Quando chegou o Padre Léo Pessini, que agora, acho que ele é um chefão dos camilianos, acho que ele nem está no Brasil. Mas na época ele era capelão do Hospital das Clínicas. E ele me viu lá e sentou do meu lado, pegou na minha mão e falou: o que há? E aí eu contei para ele o que havia. E aí eu falei: não é possível, não tem nada para fazer por essas pessoas. Aí eu não vejo sentido em ser médica, porque se a medicina não tem nada para fazer quando as pessoas mais precisam de um médico, para que eu vou fazer medicina? E eu não dou conta de não saber o que fazer e ninguém explicar para mim o que tem para fazer. Aí o Padre Léo deu um sorriso, segurou na minha mão, olhou nos meus olhos e falou assim: filha, tem muita coisa para fazer por esses doentes. E eu tenho certeza que você vai descobrir o que é para fazer. Para agora, não fecha a casa, tranca e leva a chave. Você vai voltar. E você vai fazer tudo o que você quiser fazer por esses pacientes. 15 anos depois, eu era chefe do serviço de cuidados paliativos do Hospital Albert Einstein. E eu fiz a primeira reunião sobre espiritualidade e saúde. Extremamente criticada, porque imagina, você vai falar de espiritualidade numa meca da ciência. Eu falei: pois é, baseada na ciência que eu faço isso. E aí chamei o Padre Léo e o Rabino Michel. Foi nesse dia que ele contou sobre a pessoa que volta para Deus, né? O retorno do barco. E aí eu fiz a apresentação da reunião, lotada na sala porta-aviões, a sala da presidência do hospital. E aí eu apresentei o Padre Léo e contei essa história para ele. Falei: não sei, provavelmente o senhor não vai se lembrar de mim, porque o senhor deve ter visto muito estudante de medicina chorar na capela, né? E aí o senhor me disse isso, falou que eu ia descobrir o que tem para fazer por essas pessoas que estão na fase final da vida delas. E aí eu preciso te dizer, padre, que o que o senhor falou era verdade. Eu não só descobri o que tem para fazer, como agora eu ensino o que tem para fazer. E aí o Padre Léo se emocionou muito. E aí eu pude ver que aqueles 5 minutos, onde ele estava presente, de fato, na minha frente, onde ele me ouviu, e ele disse o que ele acreditava, que ele via nos meus olhos, que aquela bênção se realizou. Então ele não desperdiçou 5 minutos que ele poderia ter
com uma jovem desesperada que poderia dizer: ah, imagina, não enfrentou nada na vida ainda, está começando. A mania que a gente tem quando fica mais velho de diminuir o sofrimento de um jovem. As pessoas que diminuem o sofrimento dos jovens são pessoas absolutamente incapazes de compreender a beleza da vida. E a beleza da vida se revela no sofrimento, muitas vezes. Então, como tempo é algo muito valioso, eu queria deixar para vocês um pedido da Quinta-feira Santa. Que vocês possam, em algum momento, entrar em meditação com o que há de mais profundo dentro de vocês, o que há mais sagrado. E perceber que tem muitas perguntas sem resposta, que precisam ser amadas e respeitadas. Porque é possível que a gente viva um grande silêncio até que essa pergunta seja respondida. Mas ela nunca vai ser esquecida. A gente sempre vai ter uma resposta. Mas se a gente não estiver atento a tudo que acontece nesse tempo do dia a dia, talvez a resposta venha e a gente não perceba que ela chegou e que poderia ter mudado a nossa vida para melhor. Então, que vocês tenham um bom tempo de vida até que a formatura chegue. Muito obrigada. Nesse momento, nós gostaríamos de aproveitar a presença da senhora e abrir para a plateia que queira fazer o bom uso da palavra com algumas perguntas. Aí as meninas vão passar. Bom, primeiramente, bom dia. Foi um prazer escutar as sábias palavras, a sua sábia experiência. Doutora Ana Cláudia, eu queria tentar propor uma reflexão, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no ICESP por 10 anos, né? E pude ver muitas coisas, né? E até um pouco de despreparo dos profissionais da área da saúde, né? Sobre a questão da morte, né? O respeito à morte, né? A gente fala que o paciente, ele é o amor da vida de alguém, né? E eu percebi muitas experiências, né? Por ser psicóloga, por ter até uma escuta maior e mais próxima, mas não só a psicologia, acho que o médico, o enfermeiro, qualquer profissional. E percebo também a falta do cuidado em relação à espiritualidade nesse processo do morrer. Vejo que tem poucos profissionais que se preparam até para essa questão, né, da espiritualidade em si e até no preparo do corpo, né? A gente percebe que em algumas religiões existem rituais, né, como o candomblé, o judaísmo, e os profissionais não estão preparados, né? A gente pensa no cuidados paliativos, nesse processo, mas o pós-morte também, né, um respeito à dignidade, né, da boa morte, né? E eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito disso, desse processo, né? Eu acho que seria uma boa oportunidade para a gente poder abrir mais essa reflexão desse cuidado pós-morte e com as famílias também que passam muito tempo no hospital, que o hospital acaba sendo uma segunda casa para eles, e aí o paciente morre e perde-se o vínculo, né? Como é que fica? Jogado, abandonado, né? A família também adoece, né? Ela também sofre um outro luto, o luto da referência de profissionais que cuidavam também desses familiares. O despreparo diz respeito à falta de responsabilidade que esses profissionais têm e que a instituição tem em relação
a oferecer o melhor possível para aquelas pessoas. Então, o melhor possível diz respeito a uma qualificação, treinamento, a capacitação dos profissionais envolvidos, porque quando você não tem esse treinamento, você não suporta lidar, se você for uma pessoa que escolher manter a sua sensibilidade, você não suporta, você tem que ir embora. Só que se você abrir mão da sua sensibilidade, você se torna uma pessoa que sofre até mais do que aquelas pessoas com câncer, porque você se torna uma pessoa fria. Então, os profissionais de saúde que acreditam que a frieza é o caminho de se manter um bom trabalhador diante dessas pessoas, serão os primeiros a serem substituídos pela inteligência artificial. Os primeiros a ficarem desempregados vão ser os médicos super frios e calculistas, porque é muito mais fácil substituir eles do que substituir aqueles que se importam. E aqueles que se importam, eles precisam aprender toda a técnica do cuidado, que inclui a avaliação de risco, triagem e o suporte da dimensão espiritual. E ele vai precisar aprender compaixão. E compaixão não tem nada a ver com algo religioso. Compaixão é uma ferramenta que todas as pessoas que trabalham com ajuda deveriam aprender. E a gente é treinado a aprender algo que vai matar a nossa capacidade de cuidar, que é a empatia. A empatia é a coisa mais perigosa que se ensina. Porque você se coloca no lugar do sofrimento do outro para o qual você não está sendo capaz de lidar. Porque cada um tem a sua biografia. Se você se coloca no lugar do outro e faz pelo outro o que você quer para você, o outro saiu da história. Existe ali um clone seu que você está fazendo por aquele ser que parece você, algo que você considera importante de ser feito. A única lei de ouro que vale nessa situação é: ouça como você gostaria de ser ouvido. Porque aí você vai fazer pelo outro o que ele quer que seja feito. Você pode até ajudar o outro a perceber que tem muito mais para ser feito do que até o que ele quer. E você ajuda ele a sonhar com algo mais. E isso faz com que o nosso trabalho seja muito mais fácil. As pessoas pensam que quem trabalha assim cansa mais. Eu falo, cansa muito menos. Eu trabalho muito melhor, muito mais facilmente, eu fico fisicamente cansada só. Mas não fico energeticamente desgastada, como dizem, né? Tem pessoas que falam para mim: nossa, esse trabalho é muito difícil, porque as pessoas sugam, né? As pessoas estão morrendo, elas sugam. Eu falei assim: você precisa se proteger. E tal. Não, eu preciso me proteger de gente como você, porque quem lhe suga é você. A pessoa que olha para alguém que está morrendo e acha que ela suga, não tem a menor noção do que está dizendo. A pessoa está desabrochando o final da vida dela. Você entra no quarto de uma pessoa que está morrendo, que está sendo bem cuidada, você tem a sensação que você está levitando no amor. Desculpa, mas isso não esgota ninguém. E essa percepção só acontece quando você é paliativista. Não é quando você sabe cuidar do paliativo. É totalmente diferente. Quando você é paliativista. O ser é para além do saber. E aí essas instituições, elas não se responsabilizam pela formação desse profissional e, pior, esse profissional não se dá conta dessa necessidade. E aí é esse lixo. Tem um hospital americano de pediatria, de oncologia pediátrica, não me lembro agora o nome, mas não é difícil de descobrir. É um hospital que a gestão do hospital exige, quando alguém quer ir trabalhar lá, qualquer pessoa, médico, enfermeiro, fisioterapeuta e tal, ele é obrigado a fazer um curso de capelania. Aí tem uma história anedótica de um grande oncologista brasileiro, que é muito potente, o cara é muito reconhecido em oncologia pediátrica, que queria trabalhar lá. E aí ele foi e os gestores lá disseram: claro, você pode internar aqui, acompanhar aqui, mas tem que fazer esse curso aqui. Aí ele falou assim: mas se eu não quiser fazer? Se você não quiser fazer, você não trabalha aqui. E sorriu para ele, assim, tipo... Você não é uma pessoa melhor porque você é famoso e publica, incrível. Você, para trabalhar aqui, você tem que ter um conhecimento que isso tudo que tem no seu currículo Lattes não te ensinou.
Então tem que fazer, obrigado a fazer um curso de capelania. Então eu penso que a gente tem muito que evoluir para que isso se sustente. Então, meu sonho, todas as faculdades de medicina do país ofereçam uma disciplina de cuidados paliativos e uma disciplina de capelania. E para ser capelão você não precisa ser religioso. Às vezes eu penso que o melhor capelão seria um ateu, porque ele não faz julgamento nenhum sobre a escolha religiosa de cada pessoa que ele vai entrar em contato. E aí ele vai poder, talvez, acolher de uma forma muito mais verdadeira, sem julgamento, sem condenação. Mas é um sonho, né? Mas o que eu estou vivendo aqui hoje, por exemplo, era impensável. Agora é inesquecível. Então, a gente vai nesse trajeto. Impensável, impossível, improvável, inevitável, imperdível e inesquecível. Bom, doutora Ana Cláudia, primeiramente, muito boa palestra, a gente agradece demais da conta. Meu nome é Guilherme e eu sou estudante de medicina do 4º ano no Hospital do Câncer de Barretos, atualmente Hospital de Amor. E, para mim, é uma situação muito interessante acompanhar os pacientes que, na grande maioria, estão fazendo algum tratamento de câncer. Alguns deles não necessariamente são tratamento de câncer, porque é tratamento em conjunto. Mas o hospital me passa uma insegurança muito grande, que nem a senhora falou, a sensação de impotência é o maior medo que pode existir dentro da área da medicina. E isso vem especialmente no momento de que nós temos 2 hospitais separados. Nós temos o hospital onde você vai fazer o tratamento do paciente que ainda tem uma chance de cura, e nós temos o Hospital de São Judas, que é até uma unidade separada, numa rua chamada Rua 21, que até a desvalorização do imóvel acontece naquela rua, porque existe um hospital paliativo lá. E não só quanto a o funcionamento da equipe, eu sinto um bloqueio inicial do paciente. Eu sinto que o paciente que sente que ainda estava na unidade Pio 12, fazendo a luta contra o câncer, quando ele recebe a notícia de que ele tem que ir para 21, eu não consigo entender muito bem o que acontece lá dentro para poder ver um paciente que, quando já está inserido na unidade, se sente tão bem e tão satisfeito com o atendimento dele, diferente do paciente que está passando pela primeira vez na porta, que sente que a vida dele está muito, assim, muito sem esperança. Então, como abordar a primeira entrada ao paciente? Qual é o momento no qual você vai falar que ele consegue tirar algum proveito de cuidado paliativo? Bom. Eu penso que a falha é cultural. Não é uma falha do hospital, nem uma falha do paciente. É uma falha cultural, porque na nossa cultura a morte é fracasso. Então, ser transferido para... o endereço que eu tenho do Hospital São Judas é Rua 20. Não sei se mudou, então. Mas ser transferido para a Rua 20 é sinal de fracasso. A transferência é o sábado de aleluia. Porque houve a morte da esperança e a ressurreição não aconteceu ainda. Então, a transição de cuidados é sempre sofrida. Sempre. Toda transição na nossa vida aqui no mundo ocidental é sofrida. Você terminou a faculdade e não começou a residência ainda. Transição difícil. Principalmente os alunos que terminam a faculdade em julho, que terminam no meio do ano. 6 meses são os piores possíveis, porque você ainda está estudando e tal, não sabe se vai passar. Transição. Você terminou um relacionamento e não começou outro. Você mudou de cidade por causa da faculdade, mas não começou as aulas ainda. É transição. A gente tem muita dificuldade de ficar num eixo quando você está em transição. Você está sempre em outro lugar. Uma imagem muito óbvia de ausência é metrô. Você entra no metrô cheio em São Paulo, você sabe que não tem ninguém lá. Só tem corpos lá. As pessoas não estão lá. Elas estão em transição. Então, essa é a grande dificuldade das pessoas no nosso mundo ocidental. Então, elas sofrem, porque estava lutando contra o câncer, perdeu a batalha contra o câncer. Os profissionais que trabalham no Pio 12, eles não são treinados para esse olhar do cuidado paliativo. Então, eles olham para o paciente como se ele estivesse morto. Você vai ter que ir para a Rua 20. Eu sei de enfermeiras que choram na frente do paciente de pena dele, porque ele vai ser transferido para a Rua 20. Então, ele olha em volta e vê que ele está morto. Nos olhos de todo mundo, ninguém está olhando para ele
está morto, que ele está vivo. Ele está vendo que ele está morto, porque se encerrou o tempo da esperança de cura. Então está morto. Quando ele chega na Rua 20, ele vive a ressurreição lá. Porque ele passa a ser quem ele é. Ele não é mais o câncer. Ele é inteiro. Ele é um ser multidimensional. Ele é acolhido em todas as dimensões dele. E aí, eu fiz estágio lá na Rua 20, quando o Leonardo Consolim era o médico-chefe, antes da reforma. Era um hospital bem simples mesmo, né? Porque, na verdade, é o hospital, o primeiro, né? Onde começou a história do Hospital de Câncer de Barretos, é no São Judas. E aí, quando o paciente chega lá, que ele é visto como alguém que está vivo, ele se descobre vivo. Ele nunca soube que ele estivesse tão vivo na vida dele. E aí, existe essa distância. Esse sábado de aleluia que é percorrido, ninguém do Hospital Pio XII, poucas pessoas, ninguém é mentira, mas poucas pessoas vão lá viver. Então, os residentes de oncologia que passam de plantão voluntário na Rua 20, eles conseguem fazer uma coisa que eu considero algo muito importante de ser feito, quando fazem o diagnóstico no Pio XII. Olha, nós vamos cuidar de você, nesse primeiro momento, nosso objetivo é fazer com que a doença silencie no seu corpo. Que não haja doença perceptível, que a gente possa fazer todos os seus exames no final do tratamento e não encontre nada da presença do câncer. E a gente vai te acompanhar. E se em algum momento a gente tiver a volta da doença, a gente vai saber o que fazer. Nós vamos cuidar de você todos os dias da sua vida. E aí ele não vai perceber que ele está em transição. Ele vai perceber que ele continua sendo cuidado. Poderia ser ideal que tivesse uma unidade de cuidados paliativos dentro do hospital geral? Poderia. Mas, para viver o que precisa ser vivido no tempo de cuidados de fim de vida, não dá para ser no hospital geral. É um desperdício de vida do paciente fazer com que ele tenha que ficar lá dentro. Porque a vida que se revela lá na Rua 20 é muito mais legal do que a vida que eles tinham no Pio XII. Você pode entrevistar qualquer um ali na saída, você sabe disso. Então, eu penso que vai ser levada a mensagem do bom que tem na Rua 20 por esses residentes internos que passam na Rua 20 e voltam para o Pio XII e podem modificar o olhar daqueles profissionais que nunca foram lá. O caminho, para mim, é esse. Tinha alguém aqui. Bom dia, meu nome é Silvia e eu queria prestar um depoimento aqui para todos vocês. Nós estamos, eu e minha família, irmão, vivendo nesse momento exatamente um problema, como o seu livro descreve, como você descreveu aqui. Nós não somos da área de saúde, mas nós tivemos a felicidade, através do meu filho, que tem um amigo psicólogo que trabalha na UTI do HCOR, receber o seu livro. E até então, nós não tínhamos coragem, forças, para dizer para nossa mãe o que ela tinha. O nosso querido geriatra, que também está ali, esperou pacientemente para que nós chegássemos nesse ponto. E o que fez nós chegarmos nesse ponto foi o seu livro. Desculpe a minha emoção, mas é difícil falar. Foi o seu livro. Foi as reflexões que nós pudemos fazer diante daquilo que você declara aqui. Então, eu queria agradecer, pedir desculpa mais uma vez pela minha emoção, mas agradecer e quis falar isso aqui para que os jovens possam realmente refletir sobre isso que você apresenta. Muito obrigada. Muito obrigada por contar. Eu
falo que a minha missão é escrever o livro, o resto é com o livro. Ele tem feito um bom trabalho, né? Ele vai migrando. Foi engraçado que quando eu escrevi o livro, eu fui convidada porque eu fiz uma palestra no TED. Eu nem sabia o que era TED, mas TED é um projeto que fala sobre ideias que merecem ser espalhadas. E uma ideia que eu acho que merecia ser espalhada é que todas as aulas da faculdade deveriam ter 18 minutos, porque é impressionante como as pessoas elas fixam uma aula de 18 minutos, né? Porque tem mais de 1,5 milhão de visualizações a palestra do TED, e é por isso que eu recebi o convite para escrever o livro. E aí essa frase é a minha última frase no livro, no TED. Eu falei assim, eu fico feliz que mais gente, assim como eu, acredita que a morte é um dia que vale a pena viver. E aí ficou o livro. Aí todo mundo falou assim, mas precisa mudar, Ana, porque não vai vender o livro. Eu falei assim, o problema de vender é teu. O meu problema é escrever o livro. Eu já resolvi meu problema. Quem que vai vender você, esse é problema seu. E o título é esse, Doa Quem Doer. Porque eu digo que o título é uma triagem. Só abre o livro quem tiver curiosidade de saber por que foi feita essa afirmação, que não é uma pergunta, é uma afirmação. E aí o livro foi lançado em 2016, agora eu troquei de editora, né, que está com essa capa linda aí, e está sustentando nos mais vendidos há 3 anos. Então, eu falo assim, as pessoas não querem falar sobre a morte. Eu falo assim, elas podem não querer falar, mas elas querem ler. E querem ouvir também, né? É um espaço que, quando assim, a gente fala, fica mais leve lidar. Não é que fica menos dolorido, porque é uma coisa que tem a ver com amor, né? Sem dúvida. Ela disse que quando eles se sentiram preparados para contar a verdade para a mãe, que está com uma doença grave, e eles contaram, eles se surpreenderam com a forma como ela se colocou, que ela estava sofrendo muito menos do que todos eles juntos na época antes de contar. E é isso que acontece. Mas entender, né, vocês que estão fazendo faculdade de medicina, entender que não tem família difícil. Tem família que está insegura, que está com medo do que está vivendo. Então, é a primeira vez que a tua mãe vai morrer. Ela não morreu antes, nunca. Né? Então, é a primeira vez que você enfrenta uma doença grave dela, que você percebe que ela é finita. E isso é muito sofrido. E aí, quando você fala, não conta a verdade, na verdade, a família que pede não conta a verdade, ela está dizendo para você, faz um milagre e faz com que isso tudo seja mentira. Porque falar a verdade, eu vou ter que ouvir. E eu vou ter que olhar nos olhos da minha mãe e saber que ela sabe que eu sei. E saber que o outro sabe que você sabe é mais difícil do que encarar a doença, muitas vezes. Né? De você se olhar e isso ser baseado no amor e na verdade. Esse é o caminho da vida. Né? Se é baseado em amor e verdade, vai dar certo. Já está dando, inclusive. Né? Doutora, bom dia. Me chamo Regis. Eu queria até uma reflexão. Nós falamos aqui hoje, a senhora falou aqui hoje sobre essa perda no final, por exemplo, de uma doença, do câncer, quando a pessoa já está naquele momento com a família, no hospice. Mas eu observo, às vezes, e até quem de nós já não passou por isso, quando a pessoa descobre, né, o momento da doença, e a pessoa, e aí cada um reage de uma maneira. E aí aqueles amigos ou os familiares sempre tem os opostos, né? Ou eu vou lá e choro e não sei o que falar e acabo falando coisas que a senhora nos deu exemplo de que não se deve ser dito, ou me afasto completamente daquela pessoa, né? E num dia como hoje, num momento como hoje, que nós somos muito virtuais, né? E isso é meio complicado. Então, o que a senhora nos falaria, por exemplo, no momento para essa pessoa que a gente tem na família, que acabou de receber um diagnóstico e que ela vai passar por isso, porque já é dolorido para ela, né? E ela ainda recebe aquelas visitas ou o abandono.
E isso é uma realidade que talvez para ela, no final, né, quando ela começa o tratamento, e aí cada um vai reagir, vai seguir de uma certa maneira. Então eu queria da senhora uma reflexão sobre essa questão, né? Nós falamos muito lá no final, mas hoje na descoberta, porque tem pessoas que nós estamos aqui, de repente amanhã um parente nosso ou nós mesmos podemos ser diagnosticados. Obrigado. Existe sim essa possibilidade de a gente ter que enfrentar visitas desagradáveis quando a gente está doente e o abandono. Então, o abandono, eu acho que a gente podia pensar que está sendo uma oração atendida por Deus. Tem um pedacinho, a gente começou com a oração, né? Tem uma partezinha lá que ninguém presta atenção, que tem a ver com perdas. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, muitas vezes é algo que a gente vai perder e não sabia que era mal. Está na oração, a gente repete isso todo dia, as pessoas não prestam atenção no que falam. Livrai-nos do mal. Então, as pessoas que não podem estar do seu lado, elas se afastam. Não é que elas não querem, elas não podem, elas não dão conta, porque elas não tiveram a oportunidade de um dia na vida ter uma conversa como essa. Quando você tocou nesse... Eu falo, todo mundo veio de fábrica com o aplicativo Morte. Está tudo instalado. Tá? Não precisa baixar o aplicativo. Ele vem de fábrica. Só que você nunca clica ali porque você tem medo, né? Vai clicar ali, tocar no assunto, vai morrer. Eu estou falando disso faz 25 anos, não morri ainda. Então, você toca no aplicativo ali, ele te revela o que é importante, o que é prioridade na sua vida inteira, não só no tempo perto da morte. E se uma pessoa que você ama muito está passando por isso, se você tocar nesse aplicativo lá da morte, a prioridade é olhar nos olhos dela. E você não vai fugir. E aí você vai lá. E você vai lá e você vai ficar quieto. Porque não sabe o que dizer, cale-se. O silêncio é amorosidade também. Mas o silêncio só é amorosidade quando os olhos falam. Você fica quieto, mas você olha nos olhos. Aí você fala assim, vim aqui te dar um abraço. Não aguentei de saudades. Eu tenho 5 minutos de intervalo. Eu vim aqui te dar um abraço. Isso é inesquecível. Você não precisa passar sermão nenhum para a pessoa que você ama, que está passando por isso. Pode ser que ela não esteja passando por isso. Pode ser como você que está com a mãe doente. Você sabe que a mãe dela está doente, você gosta muito dela. Você vai lá e vou te dar um abraço 5 minutos. Ou então você vai ligar para ela e fala assim, eu estou com a tarde livre hoje, posso ficar com a tua mãe. Você não quer passear um pouquinho? Você gosta de ir no... Tem um vídeo da Concessa, que é uma humorista, ela fala assim, eu vou passar aí, você vai para o salão de beleza. Né? Vai fazer a unha. Vai na estética. Eu fico com a sua mãe. Um pouquinho para você. Enquanto você sai, você descansa um pouco. Isso é um presente para quem está cuidando de alguém. Isso é um presente para quem está sendo cuidado. Aí você fala, a vida virtual, ela tem que ser um facilitador. Passando aqui pela sua timeline para dizer que eu te adoro. Você precisa usar o WhatsApp a seu favor, não contra. Quando esse tempo, agora, esse mês de abril, há 9 anos atrás, eu estava com meu pai internado. Ele morreu no dia 12 de maio. E aí, nesse tempo, ele estava na UTI, estava na fase mais crítica do mundo. Uma das coisas mais gostosas era ver uma chamada perdida de alguém que gostava muito. Eu não pude atender, mas eu vi que ela ligou. Então, ver uma chamada perdida é um abraço também. Então, tem muito conteúdo de afeto, de apoio, em coisas pequenas. Você não precisa ir lá e saber o que dizer. Você pode ir lá e falar assim, estou com a tarde livre, posso te ajudar. Não precisa. Aí você pode responder assim, não achei que você precisasse, eu vim porque eu quis. Isso é muito potente também. Porque aí a pessoa não está no espaço do coitadinho, da vítima, da pessoa incapaz de fazer. Ela está no papel de quem é amado. Você foi lá porque você quis ir, não é porque ela precisava. Aí não dá, você não quer fazer nenhuma coisa nem outra. Manda uma rosa.
manda uma flor, manda entregar uma caixa de bombom, faz um miojo e leva lá na porta. Faz alguma coisa que possa expressar que você se importa. E isso é muito mais salvador assim, desse espaço. Esses momentos, eles entram na contabilidade do que a pessoa ganhou passando por aqui. Cláudia, obrigado pela tua palestra, parabéns pela tua carreira. Só queria aproveitar a oportunidade, nós temos muitos alunos aqui da faculdade, e fazer uma homenagem para o padre Léo Pessini, que você citou. A minha formação de bioética é com o padre Léo Pessini e com o professor Rosner. Então, o padre Léo Pessini, depois dessa conversa com você, ele se tornou um expoente da bioética brasileira, está em Roma, é um expoente camiliano no mundo, já está em Roma há algum tempo. Mas eu gostei, e o padre Léo Pessini, eu tive o prazer de participar da discussão da resolução do Conselho Federal de Medicina, aqui no CREMESP, eu era conselheiro, quando a gente conseguiu aprovar essa resolução, e o padre Léo nos ajudou muito. Eu queria que você comentasse a importância dessa resolução para a medicina brasileira. Eu gostaria de saber o impacto na tua carreira e até para deixar para os alunos uma ideia de que esse evento que está tendo aqui hoje jamais aconteceria 20 anos atrás. Jamais. Eu estou extremamente feliz de estar aqui e de ver que aquela resolução que nós fizemos em 2006, e nós discutimos durante muitos anos, tem esse tipo aqui de repercussão, e eu não tenho dúvida que nossos alunos serão melhores médicos do que nós fomos, ou do que nós somos, porque nós já estamos começando com uma vantagem com eles, discutindo esse tipo de problema que nunca se discutiu, nem na tua faculdade e nem na minha. Parabéns pela palestra. Obrigada. Eu penso que esse caminho, né, teve a resolução, foi feita em 2006, e essa resolução ela sofreu uma liminar, porque enfim, deu uma baita de uma polêmica jurídica aí, e aí quando ela foi aprovada de fato, ela se tornou mais poderosa do que uma lei. O nosso Código de Ética Médica é o único do planeta que tem cuidados paliativos em todos os pingos nos is. É o único do mundo. Nós temos uma base jurídica, legal e constitucional para fazer a boa prática de cuidados paliativos até o último segundo de vida do paciente. No estado de São Paulo, a gente tem a Lei Covas, que foi escrita por um médico, mas ganhou esse nome porque foi na gestão do Covas que foi aprovada, e o próprio Covas se beneficiou dessa lei que ele aprovou, que era o paciente em fase final de vida pode escolher onde ser tratado. Então, ele pode querer ir para casa. O grande desafio que a gente tem, e agora nesse momento a gente já tem as políticas públicas aprovadas, que foram aprovadas em 22 de novembro de 2018, com acesso a cuidados paliativos a partir da atenção básica para todos os usuários do SUS, são 15 milhões de brasileiros. Então, a questão que a gente vê como desafio agora é que, uma vez que esteja aprovado, que seja legítimo, que a gente tenha base legal, vocês não precisam ficar com medo de ser processados, porque eu fui ensinada isso a vida inteira. A gente falava no CREMESP, que falava assim, o Reinaldo Ayer, esqueci o outro, o Ozelka, eles falavam assim, a gente precisa ser processado. Aí eu falava para eles assim, eu vou contribuir, vou tentar ser processada também, porque precisa ter um processo para poder ter jurisprudência. Né? E não temos, a gente foi ensinada a ter medo de processo, mas nunca teve um processo. Aquela médica que foi processada no Sul, ela foi absolvida. Não deu notícia isso. Lembra uma médica que foi processada no Sul por causa de eutanásia, que estava dizendo que ela matava os pacientes na UTI, né? Curitiba. E aí ela foi processada, ela foi absolvida de todas as denúncias, porque não teve homicídio na história. Então, todo esse processo de conscientização da base legal jurídica, ele ainda não fez com que os médicos praticassem isso com excelência, porque os médicos têm medo da morte. Então, são seres humanos muito primários, cuidando de uma coisa de altíssima complexidade, porque eles não têm formação.
Então, o desafio agora é você oferecer formação para que a gente consiga fazer essa boa prática. E muito do que está acontecendo aqui, que eu tenho participado no Brasil todo, é proporcionar para a população a capacidade de solicitar isso. Então, você pode pedir, eu quero que minha mãe receba cuidados paliativos. Aí vem o médico e fala assim, eu faço. Aí você tem que perguntar, o senhor é formado onde? Onde o senhor fez a especialização de cuidados paliativos? Aí você vai ouvir da grande maioria dos médicos, não, eu tenho experiência. Eu cuido de pacientes terminais a vida inteira. E aí você dá um sorriso, faz um minuto de silêncio por essa alma perdida e busca alguém que saiba. Porque eu falo assim, isso acontece muito na minha especialidade original, que é a geriatria, que fala assim, não, olha, eu sou geriatra. Eu falei, geriatra, mas que eu saiba, você não fez pós-graduação em nenhum lugar. Você é cardiologista, você não é geriatra. Não, mas olha a minha agenda, só tem idoso. Aí eu falei, então, se você pegar a caixa do banco preferencial, ela só atende idoso o dia inteiro, ela não é geriatra por isso. Você não se torna um especialista porque você é exposto ao tema. Você se torna um especialista porque você estudou como lidar com o tema. Então, se você perguntar para em qualquer hospital, em qualquer home care, todo mundo faz paliativo, mas não faz. Eles tratam mal pacientes terminais, porque eles não sabem o que fazer com os pacientes nessa condição, não sabem conversar com uma família. É capaz de algum médico ver esse livro e falar assim, tira isso daqui, imagina, sua mãe não pode ver isso. Como assim a morte é um dia que vale a pena viver? Vai tirar a fé dela? Tirar a esperança? E aí o desafio nosso é trazer esse conhecimento com essa qualidade técnica e com a valorização do humano. O que eu falo, os estudantes de medicina, eles entram na faculdade humanos, eles saem médicos. E eu acho que essa geração, ela não abre mão da sensibilidade como a nossa abriu. E é por isso que eles sofrem mais. Então, esse sofrimento, ele precisa ter um sentido. E aí, você oferecer esse conhecimento qualificado, treinado, capacitado, é o que a gente vai fazer com que essa resolução, ela realmente permeie todas as pessoas, 800 mil brasileiros que vão morrer de morte anunciada. Porque, atualmente, na última medida, foi 0,3% dessas pessoas tinham acesso a cuidado paliativo. Então, o nosso trabalho agora na faculdade, eu estou fazendo a minha parte também fora da faculdade. Mas quem está na faculdade é ensinar. E as pessoas que aprenderam isso, mesmo em pouco tempo, que é uma das guerras também dos professores, é falar assim, mas eu só tenho 1 hora de aula no currículo oculto. Não é nem no currículo formal, eu tenho 1 hora de aula no currículo oculto. E aí eu falei assim, mas faça bom uso dessa 1 hora. Se você fizer bom uso dessa 1 hora, eu fiz bom uso de 17 minutos. E deu no que deu. Então, você saber o que dizer no tempo que você tem, para sensibilizá-los, para eles irem em busca de mais conhecimento, é o nosso papel agora, para que essa resolução realmente desabroche e faça com que o país seja não só mais um que faz cuidado paliativo, mas que a gente possa exportar o nosso modo de fazer. A gente faz muito bonitamente, assim, muito belo o que a gente faz, é diferente dos outros países. Bom dia, queria dizer primeiramente, que você não faz diferença só na vida de geriatras, das pessoas que trabalham com isso, com os idosos, pacientes terminais, mas fez na vida de uma menina de 16 anos, com o vídeo Redimensione os seus problemas, com alguns vídeos da Casa do Saber também no YouTube, e comentar que a gente fala muito sobre como lidar com o outro, mas eu, que vou ser profissional da saúde agora, como que a gente lida com essa impotência diante do paciente, onde a gente não pode mais fazer nada, a gente só pode oferecer os cuidados paliativos. O que a gente faz e como você fez nos seus primeiros momentos na sua carreira, lidando com isso, como que a gente tira esse peso e passa a entender e aceitar esse processo natural da vida? Primeiro que você pode deixar do lado de fora essa necessidade de ser grandiosa diante do paciente, porque o grandioso ali é ele. Então, a única coisa que você tem que aprender a fazer é ouvir, coisa que a gente não aprende. Demora 14 segundos para o médico interromper o paciente, quando ele está falando.
Então, a gente tem que aprender a ouvir. Então, quando você está diante de uma pessoa que está com uma doença muito grave, você tem que se colocar a serviço da felicidade dele. Então, que eu vim aqui para te fazer feliz. Por onde eu começo? E aí ele vai dizer qual que é a prioridade dele. É controlar a dor, é controlar a falta de ar, é falar com a filha que está angustiada, é ter alta do hospital para poder ir para casa. E aí você vai olhar para tudo aquilo que você sabe e que você tem ao seu alcance e vai utilizar isso para conseguir a felicidade daquela pessoa. Isso é uma atitude compassiva, porque você respeita aquele sofrimento sem precisar experimentá-lo. Você ouve sobre o sofrimento, aí você olha para tudo que você sabe fazer e que você tem ao seu alcance e você oferece para aliviar aquele sofrimento. Isso é uma coisa que te torna uma pessoa muito potente, muito capaz. Você não vai ter medo de nada. Porque se você não souber da parte técnica, você sabe quem sabe. Ou você sabe onde ir buscar o conhecimento. Se nada da parte técnica pode solucionar, a tua presença, ela já é um cuidado. É isso assim, olha, eu preciso estudar o que fazer, mas antes eu queria te ver. Uma das aulas mais incríveis que eu tive na minha carreira foi, depois que eu estava formada, eu fui trabalhar no Einstein com a equipe de oncologia, para fazer cuidado paliativo. E aí estava com 30 e poucos anos, assim, a gente é muito metido, né? Você não vai trabalhar no Einstein? Puta, estava insuportável, né? Aí, pessoa totalmente assim, né? Poderosíssima. E aí entrei no quarto com um chefão, um cara que a gente chama de oncossauro. Quando começou a oncologia no mundo. E aí ele entra no quarto dessa paciente, que era uma paciente com mieloma múltiplo, que estava com 9 anos com a doença e já tinha esgotado todas as possibilidades de tratamento, inclusive tratamentos inovadores para a época. Né? E aí ele entrou no quarto, ela estava com falta de ar, e ele sentou na frente dela, segurou na mão dela, assim, olhou nos olhos dela, e ela perguntou para ele, e aí? O que você vai fazer agora? Aí ele olhou para ela e falou assim, não sei. A hora que eu vi aquela cena, assim, se pudesse pôr uma proteção de tela na cara que eu estava fazendo, assim, eu falei, meu, o que é isso? Como que o cara fala para paciente que ele não sabe o que fazer? Que absurdo! Como vai ser essa coisa depois dessa cena? Voltei para a cena. E aí ele ficou um silêncio depois dessa resposta. E ele completou. Eu já liguei lá no consultório e pedi para desmarcarem toda a agenda de hoje, porque eu vou estudar. Vou pegar todos os teus exames nesses 9 anos, vou rever todos os tratamentos. Já mandei uma mensagem para um colega meu lá do MD Anderson, ele vai conversar comigo à tarde sobre você, para a gente ver o que a gente vai poder fazer agora. Aí eu falei, cara, ele vai estudar. Ele ainda fala isso para ela. Terminou a cena, aí ele virou para mim, Ana, o que você acha que a gente pode fazer para a falta de ar dela? Eu falei, vamos fazer morfina, vou deixar prescrito. Já tomou morfina antes? Ela, já um monte de vezes. Eu falei, então eu vou deixar a dose inicial, porque acho que a última vez faz um certo tempo, então vou começar devagarinho, à tarde eu passo aqui para te ver, para ver como é que você está. Bom, deixei ela por último, porque eu achei que ia ter escombros. Restos mortais de uma pessoa que tem um médico que não sabe o que fazer com a doença dela. E entrei no quarto, ela estava jogando cartas com a amiga, com oxigênio, dando risada e tal. Aí eu falei, tá tudo bem? Ela falou assim, estou ótima, você acertou direitinho a dose, porque das outras vezes que eu tomei eu ficava muito sonolenta, agora não, fiquei ótima, a falta de ar melhorou muito. E eu falei, que bom, e como é que você está, no geral? E aí eu estava me sentindo assim, aquela pessoa assim, já com paz, escavadeiras, tal, para conseguir tirar ela daquele imenso sofrimento. Aí ela virou para mim e falou assim, eu estou ótima. Você viu que médico maravilhoso que eu tenho? Eu falei, qual? Eu acho que eu não estava na cena do melhor médico. Ela falou assim, Ana,
Ele desmarcou o consultório para estudar meu caso. Quem que tem um médico que faz isso? Olha, eu demorei, terminei a faculdade, fiz residência e não tinha tido uma aula tão potente. Quando você não sabe o que fazer, você precisa dizer, não sei, mas eu estou aqui. E eu vou permanecer ao seu lado até que eu saiba o que fazer. Então, até o medo que você tem de ser impotente não é medo. O estado de fragilidade do seu conhecimento é uma força que te diferencia para melhor em relação ao médico que finge que sabe. Que entra no quarto, quantas vezes vocês vão ver isso? Tem professores que ensinam para a gente como não ser médico. Entre eles, aqueles que entram no quarto do paciente, faz uma cena, que está tudo bem, e sai para discutir com os alunos e fala, está morto, está condenado, não tem nada para fazer. Vamos enrolar aqui, dar um remedinho e tal. Quem é o próximo? Vocês vão ver isso muitas vezes. Aí vocês prestam atenção para não fazer igual jamais. Nunca faça isso. Porque isso sim é ser impotente e ser incapaz. Isso é você assinar embaixo a sua incapacidade de lidar com o sofrimento do outro. E isso é que você tem que aprender.